Gustavo, como é que tá? Né? Hoje nós estamos voltando com as nossas aulinhas online, né? Nós já vimos uma parte, né, do LV2, né, uma pequena parte, e que vamos dar continuidade a ela, né? Só que nessa primeira semana que nós vamos ter de aulas online, a gente vai ter uma nova metodologia que vai ser colocada em prática, né? Primeiro a gente vai fazer exercício daquilo que a gente já estudou nas videoaulas passadas, elas vão ser repostadas, né? E vocês vão exercitar com a linha de hoje e também com as lives que vão acontecer, uma novidade para vocês, né? Do capítulo 1 do livro 2, A Independência do Brasil e o Primeiro Reinado. Para a gente responder as questões que eu selecionei para vocês, a gente vai ter que lembrar de algumas habilidades que vocês vão precisar desenvolver e relembrar para que a gente possa respondê-las. Entender que o processo de independência do Brasil ele é um pouco diferente dos processos de independência da América Espanhola, né? O Brasil continuou mantendo a sua centralização política, né? A sua unidade territorial, continuou mantendo a mesma estrutura econômico-social e a relação de trabalho da escravidão e continuou sendo uma monarquia, né? De início, pretendia-se que essa monarquia seria constitucional, né? Mas pelos desagrados de Dom Pedro com parte da elite aristocrata do Brasil, o Brasil se tornou uma monarquia com características absolutistas, né? E a gente vai ver tudo isso hoje, né, ao debater nas questões o conteúdo do capítulo. É importante destacar a importância da expansão napoleônica no processo de independência da América como um todo, em especial da América Portuguesa e da América Espanhola, através do bloqueio continental, e também da invasão de Napoleão à Península Ibérica, né? Entender as particularidades da independência brasileira, que eu já citei agora há pouco, né? Entender a construção da figura do 7 de setembro como uma tradição inventada, né? Tendo em vista que não existe uma documentação histórica sobre a nossa Declaração da Independência, né? E também sobre o dia 7 de setembro como sendo um verdadeiro dia da independência. A gente vai discutir um pouco sobre essa polêmica historiográfica com vocês, né? E também falar um pouco das características do primeiro reinado, né? Da instabilidade política, do autoritarismo de Dom Pedro, né? Da imposição da Constituição de 1824, né? De tratar os grupos que eram federalistas e que queriam autonomia de forma autoritária, né? As verdadeiras lutas de independência no Brasil elas foram duramente sufocadas pelo Dom Pedro, né? A exemplo disso é a Confederação do Equador, que queria emancipar o Nordeste caso isso não fosse possível, né? E a imposição do poder moderador, que dissolvia os outros poderes, estava acima de todos eles e fazia com que o imperador, na prática, controlasse todo o Estado, né, e as instituições políticas, tá bom? Então, pega o seu livrinho digital, né, abra aí na página, pega o seu livrinho físico, caso você não tenha acesso ao livro digital, né, e também, caso você não tenha acesso a nenhum dos dois, né, esteja sem livro, copia no seu caderno aí os elementos que vão estar presentes na aula, né, nos slides e nas questões que nós vamos resolver para tirar dúvida na live, tá certo? Seguindo aí para frente para ver quais questões nós vamos responder. Gente, a gente vai responder a primeira questão, certo? Da página 170 das atividades, tá? E a interação das páginas 152 e 155. Vale destacar aí a importância de vocês estudarem a realidade aumentada da página 159, né? Para fixar um pouco mais do conteúdo, tá bom? Estou com a novidade para vocês. Hoje a gente vai usar o nosso livrinho digital para ajudar a vocês na metodologia da aula, né? E ajudar no comentário das questões. Então, quem ainda não está familiarizado com ele, abre o seu livrinho digital, baixe o seu aplicativo, né? Que ele vai ser muito útil, né? Nas nossas aulas, né? Online, tá bom? Abrir ele aqui, fazer a mágica aqui e pronto. Para quem não conhece o livro digital, né? Nós estamos no primeiro capítulo do livro 1, 2, tá? Que se refere ao segundo reinado, né? Vou colocar aqui na primeira página para vocês verem a frente do capítulo, né? Vai apresentar o livro digital para vocês antes da gente responder a questão, tá? Ele vai iniciar o livro 3 e o capítulo A Independência do Brasil e o Primeiro Reinado, tá bom? Aqui nós vamos responder a questãozinha na outra página, certo? Na página 160.
tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, a gente não perder tempo, tá? Pronto. Aqui, quem está com livro físico, certo? Página 160, tá? Abrir um pouco mais aqui. Pronto. Tá? Ó, vamos dar uma lida nos textos que vai falar sobre a Constituição, sobre a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, certo? Que vai ser construída aí de forma autoritária pelo Dom Pedro, né, pelas pessoas de confiança dele, e por que ele não aderiu ao projeto liberal que foi proposto tanto por parte da elite federalista brasileira, como também, né, pelos irmãos Andrade, né, pelo José Bonifácio também, né? Vamos lá. Leia os dois textos a seguir sobre a primeira Constituição brasileira e, na sequência, responda às questões. Tá? Texto 1, que é da Isabel Lustosa, né? Do livro que ela escreveu em 2006, Dom Pedro, um herói sem caráter. Né? Diz assim, ó, José Bonifácio era favorável à miscigenação natural, pois acreditava que, por meio dela, se formaria no Brasil, pela mistura de vários grupos étnicos, uma nação homogênea e sem conflitos sociais. Apesar do José Bonifácio defender uma monarquia constitucional, ter algumas características liberais, certo? Mas responder ao apoio de Dom Pedro com a centralização política, né? Com o apoio de grupos, inclusive escravistas, ele mesmo, no seu projeto de nação, defendia a miscigenação. O que é isso? Que a mistura entre as raças no Brasil favoreceria o seu fortalecimento. Né? E por esse motivo, alguns historiadores, né, inclusive na atualidade, o consideram como não como um revolucionário, mas como alguém que defendia a importância da abolição do tráfico, né, de escravos e também era contra o racismo no Brasil. Né? Mais importante que tudo, no entanto, é que seu projeto de Constituição já incluía a abolição do tráfico de escravos e aconselhava que fosse extinta o quanto antes a escravidão. Lembrando que essa posição também era a posição da Inglaterra. Né? A Inglaterra que, no processo da vinda da família real para o Brasil, escoltada pelos ingleses em 1808, né, vai exigir duas coisas bastante importantes, né, do Dom João VI. Primeiro é a abertura dos portos das nações amigas para se comercializar livremente com o Brasil, né? O segundo, que é o Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação, para que os produtos ingleses pudessem ter mais vantagens em relação ao comércio do que os produtos portugueses e brasileiros, com taxas ainda menores, né? Cerca de 15%. E também a principal exigência da Inglaterra, que já vivia a Revolução Industrial, como nós já estudamos antes, né? Que estava em pleno desenvolvimento, ela queria um mercado consumidor para os seus produtos. E a escravidão era um empecilho para que isso acontecesse. Por isso a Inglaterra também tinha essa mesma posição, tá? Defendia a abolição da escravatura. Vamos aí para o segundo texto. Texto 2, né? Que é da Lúcia Barro Pereira das Neves. A Constituição de 1824, a que foi adotada, ou melhor dizendo, imposta pelo Dom Pedro, outorgada nesse sentido, né? Ao definir um censo para os votantes, dizendo que quem podia votar era quem tivesse uma renda de 100 contos de réis, né? Aproximadamente, mais ou menos, uns entre 70 e 100 mil reais por mês, né? Só parte da elite brasileira e uma pequena parte dela poderia participar do processo político eleitoral. Ela explica que isso afastava da vida política inúmeros indivíduos situados nas camadas mais pobres da sociedade. Ainda que a desvalorização da moeda acontecesse nas décadas seguintes e viesse a anular, em grande parte, esse aspecto, mais importante, reconhecia implicitamente a manutenção da ordem escravista. O que é isso? A Constituição de 1824 defendia a escravidão, que também era um elemento fundamental para que a unidade territorial do Brasil fosse mantida. E também para que o Dom Pedro pudesse responder aos anseios da elite escravista, né? E mesmo que ele sofresse oposição,
das elites liberais, né? O que vai acontecer com a Confederação do Equador, né? Que vai juntar grande parte das províncias do Nordeste que vão se revoltar contra a imposição da Constituição e o autoritarismo do Dom Pedro, né? Que era materializado pelo poder moderador, que tinha o poder de intervir e até mesmo dissolver os outros poderes, né? E tudo isso vai contribuir, né, para que a elite, a elite empresarial não, a elite liberal no Brasil, ela fosse, de certa forma, perseguida pelos grupos pró-Dom Pedro, certo? Pró-Dom Pedro, desculpa, tá? Então vamos dar continuidade à lida aí, ó. Mais importante, reconhecia implicitamente a manutenção da ordem escravista, pois nem chegava a mencionar cativos e nada propunha para alterá-la. É claro, né, manteve-se a mesma estrutura econômico-social, junto com a sua unidade territorial e ainda o mesmo regime político, que era uma monarquia, só que agora com características ainda mais absolutistas a partir da imposição do poder moderador, quando Dom Pedro decidiu romper com grupos ligados à maçonaria, no qual ele fazia parte, inclusive o grupo do José Bonifácio, certo? Vamos dar uma lida aí nos itens da questão e responder, tá? Depois desses comentários que nós fizemos, anotem todos eles aí, que vão ser interessantes, inclusive para a live, para vocês tirarem as dúvidas. Os textos indicam uma diferença fundamental entre o projeto de Constituição de José Bonifácio, participou em 1821, né, e a Constituição otorgada de 1824. O que acontece? O José Bonifácio, nesse primeiro momento, ele fazia, de certa forma, oposição aos grupos de comerciantes escravistas, né, dos traficantes de escravos. E por esse motivo, o projeto de nação dele incluía, dentro de uma Constituição, a abolição da escravatura. Já na imposição otorgada, ou na Carta Magna otorgada por Dom Pedro em 1823, certo? E a Constituição sendo imposta em 1824, essa diferença vai aparecer. O Brasil vai defender a escravidão, oficialmente falando, com a sua manutenção, né? Mesmo a Inglaterra sendo o principal parceiro comercial do Brasil e tendo uma dependência política e econômica dela, né? O Brasil vai manter por mais tempo a escravidão, tá? Vamos colocar uma resposta para esses dois projetos, tá? Anota aí. É bom que assim a gente pode escrever e vocês anotarem também. O texto 1, que ressalta a visão de nação que ressalta o texto 1 que ressalta, certo? A concepção de nação pensada por Bonifácio de miscigenação e abolicionista expressa em seu projeto constitucional difere diretamente da Constituição de 1824, otorgada quer dizer imposta, certo? Por Dom Pedro. Que manteve a escravidão e sua estrutura econômica. O texto 1 ressalta a concepção de nação
pensada por Bonifácio, vírgula, de miscigenação e abolição, ou abolicionista. Vamos melhor colocar anti-escravista, certo? Vírgula, expressa em seu projeto constitucional que difere diretamente da Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro, vírgula, que manteve a escravidão e sua estrutura econômica, tá? Então, o texto 1 defende, na visão de Bonifácio, certo? E seu projeto de nacionalidade, que a escravidão não deveria ser abolida, certo? No Brasil não deveria existir escravos, né? E defendia a miscigenação. No segundo texto, ele fala, né, da necessidade de colocar principalmente a estrutura política nas mãos dos grandes proprietários de terra, né, defendendo o voto censitário, né, baseado na renda, e também a manutenção da estrutura da escravidão, tá bom? Vamos aí para o item B. Houve resistência à Constituição de 1824, elaborada por Dom Pedro? Sim, porque ela foi de caráter autoritário, tá? Imposta, e todos os itens que foram expressos nela foram feitos como dignos, nas próprias palavras do imperador, dele e do Brasil. E que, por esse motivo, vai sofrer oposição de grupos que defendiam a liberdade de expressão, que defendiam a maior autonomia das províncias e que defendiam um governo com características republicanas. E assim, as verdadeiras lutas de independência vão ser sufocadas por Dom Pedro. A exemplo disso, a Confederação do Equador, que vai motivar a maior parte das províncias do Nordeste a se rebelarem contra o autoritarismo de Dom Pedro e o seu poder moderador, tá? Vamos colocar uma resposta aí. Sim. A Constituição de 1824, que vai ser imposta aos brasileiros principalmente aos republicanos, vai gerar revoltas populares e insatisfação de parte das elites intelectuais e proprietárias do Nordeste, que vão organizar a Confederação do Equador, e tentar a emancipação dessa região. Vale ressaltar que a Confederação do Equador defendia uma república com características liberais, né? Inclusive influenciada pela Revolução Francesa e a independência norte-americana, certo? Apesar dos grupos que vão participar dela não terem uma visão unificada sobre a escravidão. Alguns defendiam a abolição, outros defendiam a manutenção, por conta dos grupos heterogêneos que vão participar dela, setores populares e também de parte da elite intelectual e proprietária de terra e de profissionais liberais que haviam no período, tá? Por esse motivo, vai haver resistência sim, e as verdadeiras lutas de independência vão ser sufocadas pelo Dom Pedro, tá? Pelo seu caráter autoritário. Isso chama-se poder moderador.
Vamos lá para a questãozinha 2, tá? Anota aí, gente. Ajeitar aqui. Coloca a Constituição com letra maiúscula, tá? Ótimo. Considere as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A independência do Brasil era algo planejado pelas cortes, desde a elevação do Brasil ao Estatuto de Colônia. Será que as elites que vieram, ou melhor dizendo, a corte que veio com Portugal, ela queria tornar o Brasil independente ou apenas queria manter o Brasil como parte do Império Marítimo Português, como parte, né, como a sede do Império Português, por enquanto que em Portugal se resolvia as lutas contra Napoleão, certo? Ela não queria tornar o Brasil independente, né? Pelo contrário, não era a visão das cortes tornar o Brasil independente. Vamos lá. A independência do Brasil era algo planejado pelas cortes desde a elevação da colônia à categoria de Reino Unido? Não. Falso. Primeiro item é falso. Item 2. O primeiro reinado foi um período marcado politicamente conturbado, com certeza, principalmente pelas revoltas que vão se dar a partir, né, do autoritarismo do Dom Pedro, né, como a derrota que o Brasil vai sofrer na Guerra da Cisplatina, no qual o território de Sacramento, que hoje é o Uruguai, vai se tornar independente, né, e o Brasil vai perder este território e vão colocar a culpa, a elite brasileira vai colocar a culpa disso no Dom Pedro, né? E tudo isso vai gerar uma crise, uma insatisfação popular que vai ser transmitida, né, para o período regencial e só vai ser resolvida, né, no segundo reinado, tá? Então, o primeiro reinado foi um período politicamente conturbado, porém, os conflitos se limitaram aos interesses de embate na Assembleia, sem grandes revoltas. Falso. Aconteceram revoltas, acabamos de ver a Confederação do Equador. Então, o item é falso. Terceiro item, a discordância entre grupos federalistas e centralizadores originou conflitos com a Confederação do Equador. Verdadeiro, né? Até porque eles não vão aceitar, né, o autoritarismo de Dom Pedro. Por isso, a Confederação do Equador vai existir. Então, o item 3 é verdadeiro. Ambos os partidos, o Partido Brasileiro, né, do primeiro reinado, né, ambos os partidos políticos brasileiros do primeiro reinado, o Partido Português e o Partido Brasileiro, apesar das suas diferenças, defendiam a centralização do poder? Não. Certo? O grupo dos federalistas, o grupo dos chamados liberais exaltados, né, eles vão construir uma visão da necessidade das autonomias. Inclusive, vão defender a independência dos Estados Unidos, vão defender os ideais do iluminismo, né, e vão se influenciar pelas várias repúblicas que vão se formar na América Espanhola. E eles defendiam, sim, uma verdadeira luta de independência. Então, a visão sobre a centralização ainda mais do poder, né, de característica absolutista, eles não concordavam. Pelo contrário, eles queriam que houvesse uma Constituição caso a monarquia fosse mantida, uma monarquia constitucional. Caso não, uma república. Tá? Por isso que o item também é falso. Ambos não defendiam a centralização. Outros defendiam, inclusive, a limitação dos poderes do imperador. Foi por isso que ele vai dissolver a Constituição de 1823, certo? A famosa Constituição da Mandioca, né? Ele vai dissolver a primeira Constituição porque as pessoas que vão construí-la vão querer limitar os poderes do imperador e fazer ele submeter-se à Constituição. E por esse motivo, ele vai romper com parte desses grupos e vai impor uma nova Constituição, né, com características ainda mais autoritárias e absolutistas, tá? Por isso que o último item é falso. Então, sequência correta, FFVF. Agora, nós vamos para a próxima questão, certo? Para a próxima questão, que é da página seguinte, que vai ser um debate que nós vamos fazer, inclusive com o livro digital, tá? Sobre o caráter da nossa independência, né? Aqui a gente pode ver uma foto, né, clássica, na abertura do capítulo, né, sobre a independência.
Tá um pouco pesado aqui. Tá aqui, essa foto aqui, tá? Que tem o Dom Pedro, a população amando ele, etc, né? Muito das datas que nós conhecemos, né, sobre a construção dos símbolos nacionais, elas vão ser feitas durante o final do Império e início da República através do movimento romântico, que queria construir, tanto na Europa como no Brasil, né, os grandes homens que fizeram a nação. E por esse motivo, algumas comemorações foram construídas, foram transformadas em tradições inventadas. Uma dessas tradições inventadas é não a independência, mas o 7 de setembro, né? O Laurentino Gomes, que é um jornalista e historiador, se a gente puder dizer assim, quando ele vai pesquisar sobre esse período, ele vai encontrar, inclusive, alguns relatos que o Dom Pedro nem estava em um cavalo, estava em um jumento, etc. E que, muitas vezes, essa encenação ela nem existia, o grito da independência, a morte, etc. E foi feita uma pesquisa recente, né, no início dos anos 2000, né, entre 2005 e 2010, a professora Silvia Maria Rambaldi, da Universidade da USP, foi procurar nos documentos da Torre do Tombo, né? E também, que é o maior arquivo português, né? Que se tem notícias sobre Portugal. E também nos arquivos da Biblioteca Nacional, e ela não conseguiu achar nenhum registro, seja oficial, ou seja de diário, ou de cartório, ou de registros paroquiais que tenha colocado o 7 de setembro como o dia ou a Declaração da Independência. Até porque os norte-americanos têm a Declaração da Independência deles, os franceses e a nossa. Ela se perguntou por quê, né? É justamente um dos temas que debate a interação aí da página 152, né? Assim, a independência do Brasil foi representada em diversas obras, né? A seguir, observe 2 quadros que retratam esse contexto. E com mais 2 colegas, discuta as semelhanças e diferenças entre as obras, o que elas retratam e quem são os personagens representados, como as cores e a disposição das pessoas influenciando no quadro. Em sua opinião, qual o sentimento o artista desejava transmitir? Será que cada cena foi retratada de forma como aconteceu? Isso é importante destacar, certo? Muitas vezes, quando um artista ele fabrica alguma obra, né, seja ela literária ou uma pintura ou uma escultura, lá vai estar presente as suas inquietações, a sua visão de mundo, certo? Lá vai estar presente as suas disposições intelectuais, muitas vezes a forma como ele pensava a organização social política do mundo, e tudo isso refletia na sua produção, né? O Michel de Certeau vai chamar isso de o lugar social de produção, ou melhor dizendo, o lugar social da fala, né? E muitas dessas obras vão ser fabricadas após o contexto da abolição, no final do século XIX, quando o movimento romântico estava a todo vapor, né? Um grande historiador, que é o José Murilo de Carvalho, vai construir um livro fantástico que chama-se A Formação das Almas, e ele vai mostrar como os símbolos nacionais vão ser construídos nesse período, né? Como o 7 de setembro, né? Como a alusão à figura de Tiradentes, que era um soldado, que era careca e tal, que era um alferes, né? A figura de Jesus Cristo, né? Como cabelos longos, barba, o Salvador e etc., né? Vai ser construído também nesse período o Dia do Soldado, né? A figura de Duque de Caxias, que era um grande crápula, né? Matou muita gente durante as revoltas agenciais, né? Mas vão ser ovacionados, né? Como a construção de grandes símbolos nacionais. Só para vocês terem uma ideia, esse período foi marcado na Europa e no Brasil por esse tipo de imaginário. A memória vai ser colocada como história, e a partir daí vai criar-se dentro do imaginário das pessoas a importância dos seus heróis, inclusive da figura de Dom Pedro, né, como sendo o grande patrono do Brasil e o declarador da independência. Não estou dizendo que a independência não aconteceu, eu estou dizendo que não existe, né, nenhum documento oficial que coloca o dia 7 de setembro como o verdadeiro dia da independência. Todos os registros que foram encontrados pela professora Silvia Maria Rambaldi e outros grandes pesquisadores, eles tratam da independência em novembro, outubro, e alguns debates que vieram antes de setembro, mas não em setembro, certo? Tá bom? Então vamos dar uma lida na questão
e vamos ver aqui o que a gente pode responder. Em sua opinião, qual o sentimento o artista deseja transmitir? Será que em cada cena foi retratada realmente como aconteceu? Coisas para a gente pensar. A data de criação das obras influencia na forma como o artista retrata o acontecimento? Sim, certo? A maior parte dessas obras que foram construídas no final do século XIX, elas retratam uma visão de mundo, seja ela do positivismo do Exército Brasileiro, né, na tentativa de tornar a ideia da ordem, do progresso, né, a necessidade de construir os grandes nomes que fizeram a nação e também a visão romântica, tá bom? Anote em seu caderno os pontos principais de sua análise e depois debata suas impressões com professores e colegas, certo? Eu acho que uma das respostas que a gente pode colocar, se a gente puder dizer assim, né? Anota aí no seu caderno, é que, ou aqui no próprio livro mesmo, é que a visão que se tem da independência, ela foi construída pelos homens que participaram do processo. E a maior parte desses homens vão relegar, né, o povo do processo político, seja na questão do voto, seja na questão da manutenção das estruturas econômicas sociais, seja no apoio à própria monarquia, né, com características autoritárias, né, e queriam passar a visão de que o Brasil se tornou independente, né, e que o grande patrono de tudo isso foi o Dom Pedro, e não um povo que lutava por uma verdadeira independência. Né. Esse povo, mesmo povo continuou bestializado, né, sem participação política, sem direitos sociais e principalmente privado dos direitos principais, básicos e civis, para que a população brasileira pudesse viver dignamente. Inclusive, isso existe até hoje, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso debate de hoje, né? Leiam as impressões da questão e elaborem a sua visão sobre a independência, né? Investiguem as duas fotos e construam a sua definição do que seria a independência brasileira. Continue acompanhando as nossas atividades, né, online, resolvam as outras questões restantes. Continue acompanhando o canal do CPM no YouTube, né? Preparem-se para a nossa live, que vai ser provavelmente na sexta-feira, né? Anotem as dúvidas para perguntarem. Um grande abraço, até a próxima e não deixe de responder as questõezinhas no site digital, certo? No portal site, que inclusive muitos de vocês não estão fazendo, né? Abraço e até a próxima.